Daí galera, beleza? Um novo vídeo aí no Vavá Estudar, hoje com a correção do simulado do terceirão. Então vamos às questões de matemática. Antes de começarmos, porém, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever no canal e, se possível, compartilhar com seus amigos para que o Vavá Estudar consiga levar a matemática para milhões de pessoas ao redor do mundo, tornando suas vidas mais felizes. Então vamos lá. Questão 16. Analise as proposições abaixo. Proposição 1. O ponto A, 2 menos 3, nós temos aqui então as coordenadas do ponto A, pertence ao quarto quadrante. Lembrando, quando nós traçamos aqui um referencial cartesiano, nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Características dos pontos do quarto quadrante. Eles têm abscissa positiva, ou seja, eles têm x positiva, e eles têm ordenada negativa, ou seja, y negativa. Então, um ponto para estar no quarto quadrante, ele tem que ser alguma coisa positiva, alguma coisa negativa. Observem que esse ponto A, ele satisfaz essa condição, logo a proposição 1 é verdadeira. Então, nós temos aqui proposição 1 verdadeira. Ok. Proposição 2. Se o ponto B, de coordenadas 2x mais 1, 3x menos 3, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, então, obrigatoriamente, x igual a 4. Ora, para que um ponto pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, vamos lembrar, a sua abscissa e a sua ordenada devem ser iguais. Então, por exemplo, o ponto 1, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o ponto menos 3 pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares e assim por diante. Ora, se o ponto B pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, então a sua abscissa, que é 2x mais 1, tem que ser igual à sua ordenada, que é 3x menos 3. Quando nós estabelecemos essa igualdade, notem, aparece aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Vou resolver essa equação do primeiro grau e descobrir o valor do x. 1 mais 3 é igual a 3x menos 2x. 1 mais 3 é o famoso 4, 3x menos 2x, x. Ou seja, x é igual a 4 e a proposição 2 também é verdadeira. Proposição 3. Para que o ponto P, de coordenadas m, 2m mais 1, pertença ao eixo das ordenadas, basta que m seja diferente de zero. Ora, para que um ponto pertença ao eixo das ordenadas, ou seja, ao eixo y, o x dele, ou seja, a sua abscissa, deve ser necessariamente zero. Ou seja, m, que é a abscissa do ponto P, tem que ser zero. E essa proposição diz exatamente o contrário, diz que o m tem que ser diferente de zero. Consequentemente, a afirmação 3 é falsa. E, finalmente, a quarta proposição estabelece o seguinte, que se o ponto M, de coordenadas A e B, pertence ao primeiro quadrante, então o ponto N, de coordenadas menos A menos B, vai pertencer ao segundo quadrante. Ora, um ponto para pertencer ao primeiro quadrante, ele tem que ter abscissa positiva e ordenada positiva. Ora, se esse ponto M pertence ao primeiro quadrante, então é porque o A é um número positivo e o B também é um número positivo. Ora, se A é um número positivo, o oposto do A vai ser negativo. Então, a abscissa do ponto N é negativa. Se o B é um número positivo, então o oposto dele também vai ser negativo. Consequentemente, o ponto N, ele terá a abscissa negativa e ordenada negativa. Ora, o único quadrante que tem abscissa negativa e ordenada negativa é o terceiro quadrante. Consequentemente, a proposição 4 também é falsa. O que é que nós temos então? VVFF. Todas as afirmações corretas estão em a primeira está correta e a segunda está correta. Primeira correta e segunda correta, letra C. Beleza, galera? Continuando então a nossa correção, vamos para a questão 17. Primeira proposição, para colocar verdadeiro ou falso, né?
A abscissa do ponto médio de AB, onde A é o ponto menos 4, 3, e B é o ponto 6, menos 2, é 5. Ou seja, ele está dizendo que a abscissa, ou seja, o valor de x do ponto médio do segmento AB é 5. Ora, para nós determinarmos a abscissa ou as coordenadas do ponto médio, nós simplesmente fazemos a média das coordenadas das extremidades do segmento. Então, se eu quero o x do ponto médio, eu vou fazer o x do ponto A, que é menos 4, mais o x do ponto B, que é 6, sobre 2. Menos 4 mais 6 é 2, 2 dividido por 2 é 1. A abscissa do ponto médio do segmento AB é 1 e não 5, como estabelece a proposição. Logo, essa proposição é falsa. Segunda, o baricentro de um triângulo é o ponto de encontro de suas mediatrizes. Aqui tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque as palavras elas se parecem, mas os seus conceitos são completamente diferentes. O baricentro de um triângulo é o ponto de encontro de suas medianas e não de suas mediatrizes. Mediana é diferente de mediatriz. Ora, essa proposição ela fala em mediatriz e baricentro tem a ver com mediana. Logo, essa proposição também é falsa. Desculpem. Terceira proposição. O baricentro de um triângulo, o baricentro divide uma mediatriz em duas partes de mesmo comprimento. Vamos lembrar aqui, ó. Nós temos aqui um triângulo qualquer, vou traçar as suas medianas. O ponto de encontro dessas medianas é o que a gente chama baricentro. Ora, o baricentro, ele divide as medianas em duas partes, como diz a proposição. Aliás, a proposição, novamente, não fala em mediana, ela fala em mediatriz. Então, podemos descartá-la. Mas vamos imaginar que ela falasse em mediana. Ora, o baricentro, ele divide uma mediana em duas partes que não são iguais. Uma é o dobro da outra. Então, essa parte que vai do vértice até o baricentro é o dobro dessa parte que vai do baricentro até o ponto médio do lado correspondente. Então, se nós chamarmos, por exemplo, essa medida aqui, ó, de x, esta outra medida vai ser 2x. De qualquer forma, como a proposição fala em mediatriz, ela é falsa. E a última, quando traçamos uma das mediatrizes de um triângulo, ele fica dividido em dois triângulos equivalentes, ou seja, da mesma área. Ora, de novo, a confusão entre mediatriz e mediana. Quando nós traçamos a mediana, uma das medianas de um triângulo, lembra que o triângulo tem 3 medianas? Quando nós traçamos uma mediana, o triângulo ele vai ficar dividido em dois outros triângulos que possuem a mesma área. Só que, novamente, a proposição traz aqui uma mistura de termos e ela está falando da mediatriz. E mediatriz não tem absolutamente nada com isso. Aliás, mediatriz é um termo que se aplica a segmentos de reta. Então, a mediatriz de um segmento. Não faz sentido de nós falarmos da mediatriz de um triângulo. Okay? Nós podemos falar da mediatriz deste lado do triângulo, que é um segmento, ou deste, mas não mediatriz do triângulo. Consequentemente, essa proposição também é falsa. E daí nós temos o primeiro caso que deve ser analisado, e por isso é importante vocês lerem novamente na folha de orientações, o item 2, que nenhuma das alternativas está correta. Quando isso acontece, segundo a orientação número 2, você deve deixar a questão em branco, ou seja, você não deve assinalar nenhuma das opções. Lembrando que isso está explícito na orientação de número 2, que vocês leram e assinaram o protocolo de leitura e compreensão. Valeu, galera! Continuando então a correção do nosso simulado, vamos para a questão 18. A questão 18 começa com a proposição 1, evidentemente, né?
que diz o seguinte: as retas R de equação 2x menos 3y mais 2 igual a 0 e S, y igual a 2x mais 1 igual a 3, são paralelas, ou seja, R paralela a S. Ora, para que duas retas sejam paralelas, vamos lembrar, os seus coeficientes angulares devem ser iguais, e se elas não forem coincidentes, os seus coeficientes lineares devem ser diferentes. Ora, o coeficiente angular da reta S, ele está explícito aqui, ó, 2/3. Então, o coeficiente angular da reta S é 2/3. A reta R está na forma desenvolvida, e então eu vou dar uma trabalhadinha com ela para também deixá-la na forma reduzida. Vou isolar o y, vai ficar assim, ó, 2x mais 2 sobre 3 é igual a y. Observem que o coeficiente angular da reta R também é 2/3. Ou seja, as retas R e S possuem o mesmo coeficiente angular e possuem coeficientes lineares diferentes. O coeficiente linear da reta S é 2/3 e o coeficiente linear da reta R é 1/3. Logo, essas retas são paralelas e a proposição 1 é verdadeira. Próximo. O segmento que une os pontos -2, 2 e B, 4, 6 tem coeficiente angular igual a 2/3. Ora, vamos calcular o coeficiente angular. Lembrando que, pela definição de coeficiente angular, o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Quando eu vou do ponto A para o ponto B, o ΔY é 4. Observe que eu passo de 2 para 6. Quem vai do 2 para 6 aumenta 4. E quando eu vou de A para B, o x varia de deixa eu ver aqui, de -2 até 4. Quem varia de -2 até 4 sofre uma variação de mais 6. Então, o coeficiente angular é 4/6. 4/6 eu posso simplificar, posso dividir aqui tudo por 2, 2/3. Ou seja, o coeficiente angular da reta que contém os pontos A e B, ou seja, o coeficiente angular do segmento AB é realmente 2/3, e essa proposição também é verdadeira. A terceira, os pontos A, 2, 1, B, 5, 3 e C, 8K estão alinhados, essa é uma afirmação. Então, nessas condições, deve-se ter K igual a 5. Ora, a condição de alinhamento de 3 pontos pressupõe o seguinte, que o determinante formado pelas coordenadas desses pontos, 5, 3, 1, 8K, 1, então aqui eu tenho as coordenadas dos pontos, e aqui é aquela nossa coluna de 1, para que essa matriz vire uma matriz quadrada e eu possa calcular o determinante. Então, para que esses 3 pontos estejam alinhados, esse determinante deve ser igual a 0. Daí eu vou usar aqui a regra de Sarros para calcular esse determinante de ordem 3. Vou repetir a primeira linha, vou repetir a segunda linha e vou calcular o determinante. Diagonal principal, 2 vezes 3 vezes 1 dá 6. 5K, então mais 5K. 8 vezes 1 vezes 1 dá mais 8. Diagonal secundária, lembra que vai sempre com sinal trocado. 3 vezes 8 é 24, menos 24. 1 vezes 2 vezes K, menos 2K. 1 vezes 1 vezes 5, mais 5, menos 5. E esse determinante deve ser igual a 0. Agrupando os termos semelhantes, 5K menos 2K vai dar 3K. 6, 14, menos 10, menos 15. Então, 3K menos 15 igual a 0. 3K igual a 15. O K vai ser igual a 5, que é o que a proposição afirma. Então, para que esses 3 pontos estejam alinhados, se esses 3 pontos estão alinhados, então o valor de K é 5 e a proposição é verdadeira. E a última, o triângulo de vértices menos 1, 3, 2, 5, 0, 1 tem área igual a 8 unidades de área. Ora, eu vou apagar então essa daqui que eu havia feito até então, porque para calcular a área a partir das coordenadas, nós vamos usar também a ideia de determinante. Então, eu tenho aqui as coordenadas dos pontos, dos vértices, menos 1, 3, 1, 2, 5, 1, 0, 1, 1. Eu vou calcular o valor desse determinante e nós sabemos que a área é metade do módulo desse determinante. Então, usando a regra de Sarros, menos 1, 3, 1, 2, 5, 1, repetir a primeira linha e a segunda linha. Tem gente que prefere repetir coluna, eu prefiro repetir linha.
Menos 1 vezes 5 dá menos 5. 2 vezes 1 dá mais 2. 0 não importa porque vai dar 0. Aqui também dá 0. Lembra que a diagonal secundária sempre troca o sinal. Aqui dá menos 1 mais 1. Aqui dá 6, menos 6. Menos 5 menos 6 dá menos 11. Menos 11 mais 3 dá menos 8. Então, esse determinante é menos 8. Ora, a área é metade do módulo desse determinante. O módulo de menos 8 é 8 e a metade de 8 é 4. Consequentemente, essa proposição está errada, porque ele diz que a área é 8 e, na verdade, a área é 4. Então, nós temos o seguinte: verdadeira, verdadeira, verdadeira e falsa. Verdadeira, verdadeira, verdadeira e falsa é a letra A. Beleza, galera? Continuando então a nossa correção, questão 19. Vamos lá. A equação menos x mais 4y igual a 14 é uma das possíveis equações da reta que passa pelos pontos A e B que são dados ali, cujas coordenadas vocês estão vendo, vocês conhecem. Ora, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, com essa proposição, porque ela diz o seguinte, ó: nós sabemos que por esses dois pontos, simultaneamente, passa apenas uma reta. Mas aqui está dizendo que é uma das possíveis. Claro, não vamos confundir a unicidade da reta com a unicidade das representações algébricas dessa reta. Então, nós temos uma única reta que pode ser representada de N maneiras diferentes. Então, não vamos confundir. A reta que passa pelos pontos A e B, simultaneamente, é única. Mas a representação algébrica desta reta pode assumir diferentes formas. Eu posso representar na forma reduzida, na forma desenvolvida, na forma segmentária, na forma paramétrica. Então, existe uma porralhada de modos de representar essa reta, embora ela seja única. Então, o único trabalho que eu vou me dar é verificar se o ponto A, que tem coordenadas menos 2, 3, e o ponto B, que tem coordenadas 2, 4, se realmente esses pontos pertencem à reta de equação menos x mais 4y igual a 14. Então, verificando se o ponto A pertence a ela, no lugar do x vou colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2, que vai dar 2, mais 4 vezes o 3, que vai dar 12. 14 é igual a 14, ou seja, o ponto A pertence a esta reta. Ele respeita a regra para estar sobre essa reta. Vamos verificar o ponto B. No lugar do x vou colocar 2. Então vai ficar menos 2, mais, no lugar do y vou colocar 4. 4 vezes 4 é 16. Isso aqui, se Deus quiser, vai dar 14. Menos 2 mais 16 é 14. 14 é igual a 14, ou seja, o ponto B também respeita a regra para estar sobre essa reta. Então é verdade. Esta daqui é uma das possíveis representações algébricas da reta que passa pelos pontos A e B, ou seja, da reta que contém os pontos A e B. Consequentemente, essa proposição é verdadeira. A segunda, a distância D entre os pontos P de coordenadas menos 5 e menos 3 e Q, 7 menos 3, é menor do que 13. Ora, para calcular a distância entre os pontos P e Q, nós vamos calcular o ΔX e o ΔY. Lembrando que ΔX é a variação horizontal que há quando eu passo do ponto P para o ponto Q, ou vice-versa, não faz diferença, E a ΔY é a variação vertical. Então, quando eu vou do P para o Q, o X varia de menos 5 até 7. Ora, uma coisa que varia de menos 5 até 7, varia mais 12. Nesse mesmo sentido, do P para o Q, o Y varia de menos 3 para menos 3, ou seja, ele não varia. Não existe variação em Y. O ΔY é zero. Ora, a distância entre P e Q vai ser simplesmente a raiz quadrada de ΔX ao quadrado. O quadrado do ΔX cancela com a raiz, nós teremos 12. Então, a distância entre P e Q é 12, e 12 é menor do que 13. Consequentemente, essa proposição também é verdadeira. Eu vou dar uma apagada nisso aqui, que está muito feio, ok? Para a gente fazer na sequência o próximo item. Aproveitando enquanto eu apago, vai lá, deixa o seu like, curte, compartilha, não custa. Continuando. Ô, desgraça. Na figura abaixo, ABCDA é um quadrado. A equação das retas suporte dos lados desse quadrado são x igual a 1, x igual a menos 1, y igual a 1 e y igual a 2. Ora,
Vamos pegar aqui um lado qualquer do quadrado, o lado AB. Lado AB. Ora, essa reta sobre a qual está o lado AB é a reta suporte do lado AB. E você consegue perceber rapidamente que esta reta é uma reta horizontal. E como é que eu sei disso? Porque a ordenada do ponto A e a ordenada do ponto B são iguais. Notem, ordenada do ponto A, 1, ordenada do ponto B, 1. Não existe variação vertical quando eu vou de A para B. Ora, se não existe variação vertical quando eu vou de A para B, é porque a reta que passa por A e B é uma reta horizontal. E retas horizontais têm equações do tipo y igual a alguma coisa. Ora, para essa reta, o y tem que ser 1. A equação da reta que passa pelos pontos A e B é y igual a 1. De forma semelhante, a equação da reta que passa pelos pontos D e C aqui a B é y igual a menos 1, né? Cuidado, menos 1, tá aqui, ó. A reta que passa pelos pontos D e C também é uma reta horizontal e a equação dela é y igual a mais 1. As retas que passam por A e D e B e C, ao contrário, são retas verticais. E retas verticais têm equação do tipo x é igual a alguma coisa. Ora, a reta que passa por A e D, nota ali, ó, passa pelo x menos 1. Então a equação dela é x igual a menos 1. A reta que passa por B e por C, passa por esse pontinho ali, ó, cujo x é 1, a abscissa é 1. Então a equação dela, x é igual a 1. Consequentemente, as retas suporte dos lados desse quadrado são x igual a 1, está certo. X igual a menos 1, está certo. Y igual a 1, está certo. Y igual a 2, está errado. Por isso que essa proposição é falsa. E, finalmente, a quarta proposição dessa questão diz mais ou menos o seguinte, ó, nós temos ali uma rodovia, uma estrada, né? Na figura temos a representação de uma rodovia, que é uma reta, e a posição de um indivíduo chamado Paulo, que se encontra afastado K quilômetros dela. O menor valor de K para que ele chegue à rodovia é 3. Ora, o que ele está dizendo é o seguinte, que a distância entre o Paulo e a rodovia é igual a 3 quilômetros. Ora, a distância entre o Paulo e a rodovia é a distância entre esse ponto e a rodovia é uma reta. Então, na verdade, o que a gente precisa calcular é a distância entre o ponto P e a reta R. E para calcular essa distância, nós já vimos aqui, nós trabalhamos em sala ideia e nós sabemos também que existe uma fórmula que me permite fazer isso de forma bastante rápida. Cuidado que a gente tem que ter, para usar a fórmula, a equação da reta precisa estar na forma desenvolvida. Então, eu vou dar uma ajeitadinha nela. 3x mais 4y menos 9 igual a 0. Lembrando que esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B, e a gente não usa, mas esse aqui a gente usa na verdade, mas não na parte que me interessa, que é esse denominador, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas do ponto. O Paulo tem coordenadas 4, 3. Então, o ponto P tem coordenadas 4, 3. Eu vou substituir essas coordenadas na equação da reta. Vou trabalhar com o módulo. Vou dividir por esse cara, que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde o A é esse aqui e o B é esse aqui, e eu vou ter a distância. Então, fazendo um servicinho mais decente, a distância entre o ponto P e a reta R vai ser o módulo de 3 vezes o x. X de quem? Do ponto em questão. 4 mais 4 vezes o y. O que é esse y? É o y do ponto em questão. 3 menos 9. Notem, peguei essa parte, o primeiro membro da equação desenvolvida da reta, e substituí as coordenadas do ponto sobre a raiz quadrada de A ao quadrado. O A é esse cidadão aqui. Coeficiente do x, 3 ao quadrado, mais o B ao quadrado. B é o cara do y, 4 ao quadrado. A distância entre o ponto P e o ponto R vai ser 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12, 12 mais 12 é 24, 24 menos 9 dá 15, certo? 24 menos 9 é 15, o módulo de 15 é 15, sobre
3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, raiz de 25 é 5. 15 dividido por 5 é 3, ou seja, a distância entre o ponto P e a reta é de 3 km. Consequentemente, a proposição está correta. Vamos ver se existe a sequência VV-FV. VV, VV, FV. Não existe essa sequência e, de acordo com a orientação 2, você deve deixar a questão em branco. Ou seja, você não deve assinalar a resposta por uma razão muito óbvia. Não há, dentre as alternativas, uma resposta que contemple a correção da questão. Ou seja, não tem uma alternativa correta. E se não tem uma alternativa correta, segundo a orientação 2, você não deve marcar. Finalmente, estamos chegando na questão última, na questão 20 de matemática, ou na questão 20 do simulado, a quinta questão de matemática. Essa questão certamente é a mais fácil dentro do simulado, porque você não tem várias proposições para assinalar, para verificar, né, a veracidade, ou seja, atribuir valor lógico. Então aqui é só encontrar a proposição ou a alternativa que está errada. Eu não vou fazer na sequência na qual ela aparece, vou começar aqui pela letra D. E a letra D diz mais ou menos o seguinte: a área da parte achurada, ou seja, sombreada da figura abaixo, é 16π unidades de área. Nós temos aqui um setor circular, cujo ângulo central é 150 graus, né? Nós temos uma circunferência, e daí tem que tomar cuidado, pessoal, com a escala que está sendo usada aqui no desenho. Observem, ó, aqui é a origem, né, onde o eixo Y encontra o eixo X, e cada unidade dessa representa 2. Consequentemente, o raio dessa circunferência, ele não vai ser 2, porque cada unidade dessa daqui, ó, vale 2. Então, o raio da circunferência é 4. Ora, a área de um círculo, porque existe um círculo definido por essa circunferência. A área de um círculo a gente sabe que é π vezes r ao quadrado. Π eu vou deixar como π, não vou trocar por nenhuma aproximação. O raio dessa circunferência é 4, então o raio do círculo também é 4. Π vezes 4 ao quadrado dá 16π. Ora, a área total do círculo é 16π. E essa proposição diz que a área dessa parte pintada é 16π. Evidentemente é uma contradição, porque é óbvio que essa parte do círculo, correspondente aqui a um ângulo central de 150 graus, não pode ter uma área igual ao círculo todo. Então, já descobri que a proposição D é a proposição falsa. Mas como eu não quero simplesmente resolver a prova, eu quero aprender também com a prova, a gente vai avaliar as outras proposições para verificar se todas as outras 3 são verdadeiras. Vou pegar a letra C. A equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y menos 22 igual a 0 representa uma circunferência com centro no ponto 2, 3. Ora, isso pode ser a equação de uma circunferência, né? Vamos lembrar aqui, ó, os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado são iguais a 1. Isso é uma condição para ser circunferência. Nós não temos, não que eles sejam 1, eles têm que ser iguais. Por exemplo, se aqui fosse 4 e aqui fosse 4, eu dividiria toda a equação por 4 para que eles ficassem iguais a 1. Se eles fossem diferentes, os coeficientes aqui do x ao quadrado e do y ao quadrado, então essa expressão algébrica não seria uma circunferência. Ok? Para ser uma circunferência, esse coeficiente do x ao quadrado e esse coeficiente do y ao quadrado, eles precisam ser iguais. Ok? Beleza. Nós sabemos que aqui dentro desse termo, nós temos a abscissa do centro, ou seja, o x do centro da circunferência. Eu vou pegar o coeficiente, que é menos 4, vou trocar o sinal, 4, e vou dividir por 2. 2. Beleza? A ordenada do centro está dentro desse termo. Eu vou pegar o coeficiente, que é menos 6, trocar o sinal, 6, e dividir por 2. 3. Então, o centro dessa suposta circunferência é o ponto 2, 3. Só que tem que tomar cuidado com o seguinte: uma circunferência, ela fica definida por um centro e por um raio. Então, eu tenho que verificar se essa expressão me gera um raio que seja possível. Nós sabemos que o raio de uma circunferência tem que ser necessariamente um número positivo. Então, vamos lá.
Esse aqui é o A, ou seja, a abscissa do centro. Esse aqui é o B, a ordenada do centro. E nós sabemos o seguinte, que o termo independente da equação desenvolvida da circunferência, ele é, aqui é a expressãozinha, ó, ele é o A ao quadrado, ou seja, 4, mais o B ao quadrado, 9, menos o R ao quadrado. Trabalhando aqui com essa igualdade, eu vou descobrir que R ao quadrado é igual a 4 mais 9 mais 22. 4 mais 9 dá 13, certo? 13 mais 22 dá 35. 35, R ao quadrado é igual a 35. O R vai ser igual a raiz quadrada de 35. É óbvio que eu só estou trabalhando aqui com o valor positivo de R, porque o negativo não me interessa. Então, existe um raio associado a essa circunferência. Se existe um centro e um raio viável, ou seja, um raio que não é negativo, então é porque essa equação realmente representa uma circunferência e o centro dela está dado pelo ponto 2, 3. Essa proposição, a letra C, é verdadeira. Deixa eu apagar. Essa daqui é verdadeira. O que a gente já esperava, uma vez que a D nós já identificamos como sendo a falsa, mas pode acontecer, né, de nós termos duas questões falsas e daí você escolhe uma das duas para assinalar. Vamos verificar o que acontece. Lembrando que a ideia é sempre fazer com que você pense naquilo que você está fazendo e não acerte uma questão no chute, né? Que para a gente, dentro da ideia de aprender, acertar no chute não vai ter nenhum significado. Se as retas I e H, então aqui está a reta I e aqui está a reta H, se elas são mediatrizes respectivamente das cordas GH, aqui eu tenho a corda GH, ó, e DE, aqui eu tenho a corda DE, então I é mediatriz da corda GH e H é mediatriz da corda DE, então o ponto de intersecção entre elas é o centro da circunferência C. Ora, essa foi uma atividade que a gente fez no GeoGebra, né? E vocês perceberam que, independentemente da circunferência com a qual estou trabalhando, sempre que nós pegamos duas cordas dessa circunferência e traçamos as mediatrizes dessas cordas, porque corda, lembra, é um segmento de reta, então faz sentido nós falarmos em mediatriz, essas mediatrizes vão se encontrar no centro da circunferência. Essa foi uma atividade experimental, uma investigação que nós fizemos em sala, consequentemente a proposição B, a letra B, a alternativa B, é verdadeira também. Resta-nos a proposição A. Se o quadrado ABCDA está inscrito na circunferência, então a equação da circunferência é x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 5. Ora, eu vou pegar aqui um ponto muito simples. O segmento AC, que é uma diagonal do quadrado, é um diâmetro dessa circunferência. Então, se eu calcular a distância entre A e C, eu vou saber o diâmetro da circunferência. Com esse diâmetro eu posso descobrir, evidentemente, o raio. Então, a distância entre A e C, quem vai de A para C, ó, sofre uma variação aqui em x de 2. Então, a distância entre A e C vai ser ΔX, 2 ao quadrado, mais quem vai de A para C sofre uma variação em y de 4. Ó, esse segmento mede 4. 1, 2, 3, 4. 4 ao quadrado. Então, a distância entre A e C vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, vai ser a raiz quadrada de 20. Essa é a distância entre A e C. Só que a raiz quadrada de 20 a gente sabe que ela pode ser simplificada. Eu posso dizer que a raiz quadrada de 20 é a raiz quadrada de 4 vezes 5, porque 4 vezes 5 é 20, e a raiz quadrada de 4 eu sei quanto é que é 2. Então, a distância entre A e C é 2 vezes a raiz de 5. Só que o raio da circunferência é metade da distância entre A e C. Ou seja, é metade de 2 raízes de 5. A metade de 2 raízes de 5 é 1 raiz de 5. Então, eu já sei que o raio dessa circunferência vai ser raiz de 5. Agora, eu preciso encontrar, claro que eu poderia olhar o desenho, mas daí a gente tem que sempre lembrar que o nosso trabalho aqui, que nesse contexto,
as nossas descobertas, né, elas são feitas algebricamente, eu precisaria descobrir onde é que está o centro dessa circunferência. Ora, como o segmento AC é um diâmetro, né, da circunferência, então necessariamente o ponto médio desse diâmetro é também o centro da circunferência. Então, o ponto A tem coordenadas -1, 1, o ponto B tem o ponto C tem coordenadas 1, 5, o ponto médio do segmento AC vai ter as seguintes coordenadas: o x do ponto médio, 1, -1, 0, 0 dividido por 2 é 0, e o y do ponto médio vai ser 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Consequentemente, o centro da circunferência tem coordenadas 0 e 3. Ora, quando eu conheço o centro de uma circunferência e o seu raio, eu posso escrever a equação reduzida: x menos 0 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a raiz de 5 ao quadrado. Aqui, evidentemente, a gente pode simplificar determinadas coisas, porque x menos 0 é o próprio x, então vai ficar x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Aqui o quadrado de uma raiz quadrada são duas operações inversas, aqui sobra o 5. Nós temos, consequentemente, finalmente, a equação dessa circunferência, que é x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 5. Logo, essa proposição também é verdadeira. E a única proposição falsa nessa questão é a letra D, que foi aquela que nós fizemos por primeiro. Espero que essa correção sirva para que vocês aprendam alguma coisa, que vocês identifiquem os erros que eventualmente tenham cometido, né? Lembrando sempre, a ideia é que nós aproveitemos todas as oportunidades para aprender alguma coisa, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido, deixe seu like, compartilhe, um grande abraço, valeu!